Mais um aliado ditador que o Brasil adora dividir a mesa está vendo sua economia ruir. Será que nós seguiremos apoiando o que há de mais autoritário no mundo? E claro, políticas econômicas que levam ao fracasso? Tudo indica que sim. Qual é esse país? Qual a relação que nós podemos fazer aqui com o Brasil? Como nos protegermos disso? Vamos entender de maneira rápida e objetiva. Antes de tudo, meu nome é Bruno Musa, eu sou economista, sócio da Aquavera Investimentos, estou há 19 anos no mercado financeiro. Cada vez mais lutamos para que haja reflexão, acesso a ideias diferentes. Portanto, na mídia convencional a gente encontra as manchetes. Aqui a gente tenta ir mais profundo para refletir com ideias diferentes. Concorde ou não, desde que você tenha acesso às ideias e reflita, discordar faz parte do processo. Portanto, se esse vídeo te ajudar a pensar em algo, ideias diferentes, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, dê um joinha. Isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo. E se quiser falar também sobre investimentos, o link está aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento no singular, e vai ser um prazer falarmos a respeito. Pois bem, estamos falando da economia russa, que está chegando no limite depois de mais de 3 anos de guerra com a Ucrânia, após, obviamente, a Rússia invadir a Ucrânia em 2022. E ao que tudo indica, a economia está à beira da recessão, como veremos, a não ser que eles apaguem o fogo, o que é muito difícil para um populista, para um autoritário, para um autocrata fazer. Mas o que levou a essa situação? Basicamente, há um ano atrás, o Kremlin declarava que a economia russa era praticamente invencível, imparável. O PIB em 2024 cresceu 4,1% e a economia russa parecia aguentar tudo e todas, inclusive as sanções impostas pelo Ocidente. Sanções de compra de petróleo, bloqueio das reservas internacionais e tirando a Rússia do sistema internacional de pagamento, o SWIFT. Quando olhamos o PIB aqui, pós-invasão da Rússia na Ucrânia, o PIB caiu e logo depois voltou a subir e forte. Guarde esse dado. Para melhorar, precisa piorar antes. E quando há anabolizante, você melhora rápido, mas ele não é sustentado. Veremos com dados para não permanecer apenas em ideias hipotéticas. As vendas de energia na Rússia representa 1/3 das receitas orçamentárias. 1/3. Em junho, o alarme soou forte. A indústria teve a maior queda nos últimos 3 anos. As vendas de carros caíram 30% em relação ao mesmo mês de 2024. A indústria de móveis e tratores passaram a produzir menos quantidade. Claro, se a demanda é menor, acaba produzindo menos. Portanto, o modelo de crescimento baseado em gastos militares, como veremos, se esgotou, chegou ao final. Vale lembrar também que a Gazprom, uma das principais empresas russas, que se tornou famosa após a invasão da Rússia na Ucrânia, pela primeira vez em 24 anos divulgou um prejuízo. Mas, pelo menos 1 milhão de russos deixaram o país desde o início da guerra. E vale lembrar que mais de 80% desse pelo menos 1 milhão são menores de 45 anos, ou seja, pessoas ativas, com idade de trabalho e anos pela frente para trabalhar. Inclusive, algumas estatísticas mostram que podem ter até 4 milhões de russos que deixaram o país. E vale lembrar, desses, também, segundo dados importantes da Rússia, por volta de 90% tem graduação universitária, supostamente uma qualificação melhor de trabalho. Com isso, leva inevitavelmente a uma falta de mão de obra, uma escassez de trabalhadores. E com isso, o que a Rússia tem feito é captar jovens norte-coreanos e afegãos para ser trabalhadores. E mais, vem apelando inclusive para adolescentes e idosos pela falta de mão de obra. Mas aqui tem um problema. Não há incremento de produtividade. Há falta de trabalhadores. Só que com essa escassez, os salários deles sobem. A massa salarial sobe, portanto diminui a margem das empresas e aumenta a inflação. Mas tudo isso veremos em dados daqui a pouco. Não sou apenas eu falando. Maxim Reshetnikov, que é o ministro da economia russa, disse que eles estão à beira de uma recessão. E ó que para ouvir isso de um país autoritário é bem difícil. Mas o que levou então a essa situação da Rússia? Claro está, os gastos militares para anabolizar a economia no curto prazo. Isso gerou, obviamente, uma ilusão de crescimento da economia bombada pela guerra, só que está cobrando o seu preço.
Deixo aqui uma reflexão importante. Semelhanças com o Brasil? Claro, não estamos em meio a uma guerra bélica, apesar de toda a guerra que o Brasil enfrenta a praticamente se tornar um narco-estado apoiado por muitos que fazem parte do establishment brasileiro. Mas de qualquer maneira, nós vemos uma injeção na economia, que já fiz em vários outros vídeos com dados, fatos e números, mostrando que o governo atual vem anabolizando a economia brasileira, incentivando gastos, consumo e endividamento. E se endividando o governo, ou seja, nós pagamos a conta, o que acaba levando a mais inflação. Esse ciclo econômico começou lá atrás, nos primeiros governos Lula, e agora a inflação está batendo a porta. Mas tudo isso é uma teoria econômica. Nos anos 30, John Maynard Keynes, um economista, dizia ter encontrado a solução para todos os problemas, que um país entra em crise quando ele quer. Assim dizia Keynes. Basta o Estado gastar dinheiro público do pagador de imposto que tudo acaba. Funciona? Sim, igual anabolizante, no curto prazo, igual vimos aqui com os gastos militares e nos aprofundaremos disso, até acabar o dinheiro. Quando acaba, o que Keynes defendia é que o Estado pode se endividar em sua própria moeda, que isso não leva à inflação. Será mesmo? Ainda bem que ele falou isso nos anos 30. Hoje nós temos base de dados para analisar que isso é altamente inflacionário. E em 2025, alguns continuam defendendo isso. Sabemos onde isso nos leva: ao endividamento, a perda do poder de compra da nossa moeda, portanto, inflação. Basta olhar os ciclos econômicos que nós tanto debatemos na comunidade Liberdade Sem Fronteira com todos os membros, além de tudo que está lá disponível de horas de cursos de ciclo econômico, investimentos e mercados. Pois bem, antes da invasão da Rússia na Ucrânia, os gastos militares era de aproximadamente 45 bilhões de dólares, algo como 3 a 4% do PIB. Agora, os gastos rondam os 200 bilhões de dólares, quadruplicou. E sabe qual o percentual que esses gastos militares representam do gasto total do governo? 40%. 40%. Isso mesmo. Os gastos militares na Rússia superam hoje os 7% do PIB. Em países como Estados Unidos, algo como 3% do PIB. Na Alemanha, 2%. Portanto, se somarmos os gastos militares que acabamos de falar, desses 7% do PIB, a todo o ecossistema que gira em volta da guerra, por exemplo, empresas que precisam fornecer produtos, a mão de obra, há relatos que esses gastos podem inclusive ser o dobro dos dados oficiais divulgados. Imagina isso. Olha o tanto que representa de gasto, que no curto prazo injeta dinheiro na economia e dá a falsa sensação que tudo vai bem, sem, obviamente, incremento nenhum de produtividade. É a teoria de Keynes na veia. Se incrementa o gasto público, a economia cresce. Só que no curto prazo, Keynes deixou de mencionar isso. Exatamente o que aconteceu na Rússia após a invasão. Até que, chegamos agora e o próprio governo assumindo que eles estão à beira da recessão. Além de, obviamente, todo o êxodo massivo de trabalhadores que gera problemas gigantescos. Foi o maior êxodo de trabalhadores desde a desintegração da União Soviética. Dos pelo menos 1 milhão de russos mencionados, como eu falei, 90% contam com graduação universitária. Assim, com essa escassez de mão de obra e impulsionamento anabolizado pelos gastos militares através do governo, o desemprego, obviamente, despencou. Não tem mais mão de obra disponível e aqui fica disponível, cobra salários muito mais altos, sem incremento de produtividade, mais inflação. Olhando o gráfico do desemprego na Rússia, ele realmente está em pleno emprego, por volta de 2%. O menor nível de desemprego das economias do G7, com o problema da inflação. Mas isso ocasiona outros dois problemas, como eu mencionei. As empresas passam a ser menos rentáveis, porque suas margens caem, não apenas agora porque a atividade econômica está desacelerando, mas o nível de salários é muito maior para conseguir atrair os trabalhadores que agora são mais escassos. Portanto, maiores salários, sem incremento de produtividade, mais inflação. E esse é justamente o segundo ponto crítico, a espiral salário-inflação, que leva a preços mais altos. As empresas privadas competem com as empresas militares pela mão de obra e os salários acabam subindo.
E olha só que interessante como a gente começa a encontrar em diferentes mídias pelo mundo. Os talibãs que controlam o Afeganistão acordaram em multiplicar por 10 o número de trabalhadores migrantes afegãos na Rússia. A Coreia do Norte também poderia enviar aproximadamente 25 mil trabalhadores a uma fábrica de drones na Rússia. Os números de trabalhadores de países pobres próximos à Rússia também cresceram muito. Em 2023, o fluxo conjunto de países como Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão foi de quase 4 milhões de pessoas saindo desses países pobres em direção à Rússia, somente para suprir a demanda por mão de obra. E vale lembrar que desses, por volta de 8% tem graduação universitária. Lembra que os que saíram, por volta de 90%, tinham graduação? Pois é a substituição de mão de obra mais qualificada por menos qualificada, pagando níveis de salários muito mais altos. Assim, os salários subiram e, como eu falei, a gente consegue enxergar nesse gráfico aqui uma alta exponencial que acaba pressionando a inflação, que, por falar nela, ronda hoje por volta de 10%. Segundo relatos dentro da economia russa, eu tive a oportunidade de conhecer a Rússia, mas em 2018, na Copa, muito antes da invasão russa na Ucrânia. Segundo relatos oficiais, essa inflação pode ser até o dobro, mas isso também acontece aqui no Brasil. A metodologia mostra uma média de uma cesta de consumo num país tão grande como o Brasil e como a Rússia. Dados ficam completamente fora da realidade. Quem aqui conseguiu gastar apenas 5,5% a mais, como mostra a inflação no último ano, ela é, obviamente, muito mais. Inclusive, há um respaldo de um economista que chama John Williams, nos Estados Unidos, que mostra que a inflação real na rua ela é normalmente entre 2 e 4 vezes maior do que os dados oficiais, justamente pela metodologia. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico a inflação da Rússia. Existem relatos que Elvira Nabiullina, que é a ministra da Fazenda, ministra da Economia russa, teria acusado o presidente Vladimir Putin de ter, abre aspas, jogado a economia russa no esgoto. Claro que isso não é noticiado ou ela não pode falar em público, afinal de contas estamos falando de um país completamente autoritário e ditatorial, que Lula adora dividir a mesa, e também há relatos de que ela já tentou renunciar, mas que o governo simplesmente não deixa. Nabiullina trabalhou para garantir um baixo endividamento do país, uma reduzida exposição da Rússia com as economias de outros países e manter as reservas internacionais em níveis altos, que está hoje por volta de 640 bilhões de dólares. Quando olhamos a dívida da Rússia frente ao PIB, é realmente muito baixo, por volta de 17% do PIB, pouco abaixo disso. Eles atingiram o pico em 1999, quando eles passaram por uma grave crise em 98. Esse nível de dívida atingiu 92% do PIB. Vale lembrar que o do Brasil hoje está em 90% do PIB. A dívida da Rússia hoje por volta de 17% do PIB, portanto extremamente baixa para padrões não apenas ocidentais, mas para padrões mundiais. Pois bem, Elvira Nabiullina, com essa mão dura, mesmo ela tendo estudado economia através de textos de Marx e Lenin, e também se opor ao fim da União Soviética, Elvira Nabiullina manteve uma linha dura na economia para conseguir manter a inflação mais baixa. Aqui nós vemos que a partir de 2022 a inflação explodiu, pós-guerra, depois ela veio cair, mas no pré-guerra, Elvira Nabiullina tinha conseguido manter a inflação ali na casa dos 4%, o que é bastante interessante para um país como a Rússia. Porém, quando o país decidiu invadir a Ucrânia, houve congelamento de parte das reservas russas. Desses 640 bi, parte segue congelado. Segundo os principais relatos, seria por volta de 200 bilhões de dólares que seguem congelado, e até por isso a Rússia vem incrementando, assim como outros bancos centrais, a compra de ouro para manter em reserva, que obviamente passam a ser menos suscetíveis a um eventual bloqueio, como falamos, segue bloqueado. Agora, com esse congelamento das reservas pós-invasão e as sanções apresentadas, inclusive a compra do petróleo russo, que é extremamente importante para as receitas do país, como falamos, o rublo russo perdeu valor. Nesse gráfico a gente vê a alta volatilidade, e nesse pico em 2022 foi quando ele perdeu valor, atingindo basicamente $1, 130 rublos russos. Depois teve uma ampla valorização, e aí a gente vê agora
Um movimento onde um dólar está por volta de 78 rublos, mas ele passou por uma forte desvalorização pós-guerra, o que obviamente estimula a inflação. Vale lembrar que logo depois da guerra, os russos formaram filas nos caixas eletrônicos, o que levou o governo a proibir saques em moedas estrangeiras. Foi realmente um momento extremamente complexo. E o Vira na Biolina teve que subir os juros de 9,5% a 20%, que até então era recorde. Depois teve que subir ainda mais para níveis de 21,5% e agora voltou para a casa dos 20%. Mas isso obviamente contraria a tese de Keynes, porque os juros mais altos desestimulam o consumo e caindo o consumo, a realidade se impõe, a verdade aparece e ela é sempre inflacionária. Portanto, aqui mais uma vez, a realidade mostra que a tese de Keynes era realmente infundada. Nesse primeiro gráfico, a gente vê aqui a linha verde, que é a taxa de juros, que chegou a 21%, na Rússia em 2025 e agora baixou para níveis de 20%. Na linha azul, nós vemos o câmbio. E o que nós vemos é justamente esse ponto. O rublo russo se valorizou quando a taxa de juros chegou em 21%. Taxas de juros mais altas estimulam a demanda por aquela moeda para você investir no país e ter, obviamente, uma taxa de juros maior. Isso faz parte de um contexto básico. Apesar que estamos falando que estamos vivendo momentos diferentes, onde a taxa de juros dos Estados Unidos está muito alta para padrões americanos, mas o dólar continua perdendo valor. Outras matérias interessantes mostrando que as empresas russas vêm sofrendo. Os economistas observam uma estagnação na economia geral do país, enquanto os setores não militares se contraem ativamente. Logo, as consequências da guerra não apenas serão vistas nas estatísticas, mas também sentidas na vida cotidiana. A fabricação de automóveis, a produção ferroviária e de maquinária agrícola, a construção e a siderurgia são as primeiras a sofrer as consequências das altas taxas de juros e a diminuição da demanda dos consumidores. À sua vez, os problemas nessas áreas-chave ameaçam congelar os salários e aumentar o desemprego. Uma outra empresa importante, a Severstal, produtora de aço e mais rentável da Rússia, no primeiro trimestre de 2025 apresentou fluxo de caixa negativo em 33 bilhões de rublos, algo como 421 milhões de dólares. Há um ano, esse mesmo fluxo de caixa tinha sido 33 bilhões positivos. Portanto, se baixar a taxa de juros na marra, sem as condições devidas, sem a confiança depositada por parte dos investidores, isso vai trazer mais inflação ainda. Nos 3 primeiros trimestres de 2025, mais de 6.300 empresas quebraram na Rússia, 26% mais do que um período de um ano anterior. E lembra que no começo do vídeo falamos que o PIB cresce mais de 4%? Claro, devido à intervenção no curto prazo. Enquanto o presidente do Banco Central russo segura a inflação, o Kremlin acelera o gasto alimentando a produção alimentar. Em termos líquidos, aumenta os gastos militares, contrai os não militares. Até o momento, a economia crescia, porque em termos líquidos, os gastos militares eram maiores do que a contração nos não militares. Até que, repito, a bomba estourou e chegamos nisso. A semelhança é total com o Brasil. Cada vez mais difícil em financiar a indústria militar, nós vemos a Elvira Nabialina falando exatamente isso. Muitos dos recursos que impulsionaram o nosso crescimento durante os últimos anos estão esgotados. Petróleo, gás. Antes da guerra, tinha mão de obra abundante e capacidade industrial subutilizada, além das reservas não congeladas. Agora, tudo já diminuiu. Não tem mais mão de obra. Sanções com petróleo e gás, que a energia representa 1/3 das receitas orçamentárias, fez com que a realidade se impusesse. A capacidade das fábricas russas está ao nível de 80%. As reservas líquidas vêm caindo e uma parte congelada, o que leva ao nível líquido, tirando o que está congelado, ao menor nível desde a sua criação em 2008. Qual o caminho, então? Voltar ao que era antes da guerra. Outra matéria interessante mostrando as receitas de Moscou, precedentes do petróleo e do gás, essencialmente para financiar a maquinária de guerra de Putin, caiu 17%
interanual em março, continuando a tendência de baixa já observada em janeiro e fevereiro. Essa diminuição podia acentuar-se, já que os temores de uma recessão pesam sobre os preços mundiais do petróleo, que caíram desde que Donald Trump anunciara novas medidas tarifárias em 2 de abril. Se o preço do petróleo cai, as suas receitas também caem. E mais, quando eles têm sanções, forçam uma queda maior ainda da receita. Se eles não conseguem mais anabolizar a economia, porque já está gerando esgotamento e inflação, o cenário é feio. O ciclo começa a se encerrar, exatamente como acontece aqui no Brasil, mostrando que a tese keynesiana não funciona. Mas agora eu deixo aqui para vocês. Será que o Putin vai levantar a bandeira branca, renunciando aos seus interesses? Putin tentará, portanto, uma atacada final para seu objetivo? Se ele fracassar, é extremamente arriscado. Será que ele tomará de volta Donetsk e aí sim levantar a bandeira da paz? Será que se ele fizesse isso, as sanções do restante do mundo acabariam ou continuariam e a coisa iria de mal a pior? Deixarão os militares baixarem os gastos que até o momento cresceram mais de 4 vezes, como mostramos no pós-guerra, em relação ao que era pré-guerra? Deixo a resposta para vocês, mas me parece que é mais um caso de que a economia keynesiana tem um ciclo. O intervencionismo paga seu preço, e quem paga é justamente a população. Que sirva de recado para que o Brasil mude. Lembre-se, os políticos não mudarão. Quem precisa mudar somos nós. A nossa mentalidade para mostrar a todos que eleger populismo, eleger intervencionismo, causa satisfação e prazer no curto prazo, para alguns, mas causa uma dor tremenda no longo prazo. O que a gente vai continuar escolhendo? A mentira satisfatória no curto prazo? A dor e uma vida constante com crescimento perene no longo prazo? Eu escolho o longo prazo. Espero que a reflexão funcione. Seguimos.